Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Play Action, um canal feito para você que é fã do futebol americano. Pessoal, começando a semana 13 da NFL, meu Deus do céu, está passando muito rápido. Vamos aqui falar sobre os jogos principais dessa semana. Eu espero falar aqui, na verdade eu vou falar aqui sobre os jogos do horário nobre de hoje à noite, às 10h20 da noite, quando a gente vai falar sobre o Cowboys Saints no Superdome. Eu vou falar sobre o Denver Broncos indo enfrentar o Chiefs no Arrowhead Stadium em Kansas City e também no Sunday Night, e também vou falar sobre o Monday Night Football, onde os Patriots vão visitar os Bills. Então, alguns duelos aí, 2 duelos de divisão aí nessa semana 13 da NFL. Bom, pessoal, vamos falando aqui sobre Cowboys e Saints, falando sobre os Cowboys, né? Os Cowboys que enfrentaram os Raiders num baita de um jogo, tiveram derrota, né? Na prorrogação, e também os Saints que enfrentaram os Bills e tomaram uma bela de uma lavada, né? Então, falando aqui, os Cowboys vão enfrentar uma defesa secundária muito boa, aliás, né, está entre as 10 melhores, né, tanto de rate, que é a 10ª defesa, e na interceptação ela tem 13 interceptações. Porém, na semana passada permitiu que o Josh Allen teve 4 touchdowns, né? Então, isso se diz contra, né, essa defesa quando vai enfrentar o Dak Prescott, que deve ter de volta o CeeDee Lamb e o Amari Cooper, dois dos melhores wide receivers do time e também nessa temporada da NFL, né? O CeeDee Lamb com 50 recepções e mais de 700 jardas aí, com 6 touchdowns em 2021, e o Amari Cooper com 44 recepções, 583 jardas para 5 touchdowns nessa temporada, tá certo? Então, ou seja, isso vai ser muito complicado para essa defesa do Saints ao enfrentar essa equipe do Dallas Cowboys, que tem o Dak Prescott aí com 375 jardas na semana passada e para 2 touchdowns e 8 jardas por tentativa, tá certo? O problema dos Cowboys vai ser contra a defesa contra o passe, que permitiu 373 jardas contra o Derek Carr na semana passada. O problema é que não vai enfrentar o quarterback bom de passe. O que vai enfrentar vai ser o Taysom Hill, que será o quarterback titular. Taysom Hill não é um quarterback, eu já venho falando isso há algum tempo, ele é um quarterback disfarçado, né? Para mim ele poderia ser ou um running back, ou um tight end, ou até mesmo um wide receiver de slot, né? Mas é impressionante a situação de quarterbacks dos Saints nessa temporada, né? Com James Winston jogando muito bem e de repente se lesiona. Entrando o Trevor Siemian indo muito mal na semana passada, 163 jardas, né, com 75 de rate, e aí depois de várias tentativas, o Sean Payton substitui o Trevor Siemian e vai tentar aí a sorte com o Taysom Hill, tá? É importante eu falar isso porque o Taysom Hill, como ele não está acostumado a ser plantado no pocket, porque não joga de quarterback há muito tempo, né, você vai enfrentar aí possivelmente o calouro defensivo do ano, né, o Micah Parsons, que teve 9 sacks em 2021, tá certo? O que pode ser de falar de bom do Saints nessa partida vai ser contra o jogo corrido, que é a primeira em jardas por carregada e a terceira em jardas por jogo. Então Ezekiel Elliott e Tony Pollard devem ter alguns problemas, mas eu acredito aqui que os Cowboys devam tomar algumas estratégias diferentes. Vale lembrar que o Mike McCarthy está fora devido ao Covid, não vai estar presente no jogo ali no campo, né? Então as chaves para a vitória para essa partida, pessoal, os Cowboys deverão fazer passes rápidos e no minuto defensivo para surpreender essa forte defesa, essa forte secundária do Saints, e pressionar o Taysom Hill, obviamente, para com o Taysom Hill sob pressão, ele não vai conseguir muita coisa. E o Saints passar em profundidade, tentar marcar no mano a mano, para ver se consegue alguma coisa aí, anulando o CeeDee Lamb, o Amari Cooper e o Michael Gallup, que são muitos alvos, que eu acho difícil que isso vai acontecer. Mas seria uma das estratégias boas para essa partida, tá? Para mim os Cowboys vencem com facilidade essa partida por 2 posses de bola, ok? Então lembrando, Cowboys e Saints no Superdome hoje às 10h20 da noite.
falando do Sunday Night, Kansas City Chiefs recebendo o Denver Broncos, né, às 10h20 da noite. Os Broncos que enfrentaram os Chargers na semana passada, os Chiefs que estavam de bye, né? Então vai ser um duelo bem interessante aqui, porque o Mahomes, né, que até o momento soma 25 touchdowns e 11 interceptações e 290 jardas por partida, né? Que vem melhorando, né? Vem melhorando o time do Chiefs, parece que está retomando os caminhos aí, né, de uma boa campanha, mas vai enfrentar uma forte defesa, tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui nas minhas anotações eu fiz aqui uma comparação entre defesa dos Broncos contra o ataque dos Chiefs, né? Fazendo em comparações as terceiras descidas, o red zone e os pontos por jogo. Então o que acontece aqui, né? Na defesa, né, tipo, em questão de terceira descida, o ataque ganha, né, dos Chiefs. É o melhor ataque em terceira descidas, enquanto dos Denver Broncos eles não conseguem, é uma das piores, a 28ª. Porém, na red zone e nos pontos por partida, a defesa dos Broncos leva, né? Então, ou seja, na red zone é a 10ª melhor, contra a 16ª posição na red zone do ataque dos Chiefs, e pontos por jogo é a terceira melhor defesa, né? Contra o 10º melhor ataque aí da liga. Tá certo? É bom e interessante a gente ver um duelo 1-1 aí entre o Tark Hill, né, que até agora soma 8 touchdowns e 84 jardas por jogo, contra o Patrick Surtain, né? Então o cornerback aí da equipe, que é muito bom, né? Tipo, os Broncos acertaram. É impressionante como em cada primeira rodada de escolha de draft os Broncos selecionam, né, um defensor. Então o Patrick Surtain, que é o cornerback pelo lado direito, tem 3 interceptações até o momento, e cada passe, né, só para vocês terem uma noção, cada passe em direção ao Patrick Surtain, né, então, ou seja, tipo, total de passes, 47,1% de passes completos aí na direção dele. Então, ou seja, é um cornerback muito forte, muito ágil, tá? Então consegue evitar. E também tem o Justin Simmons, também um excelente safety aí por os Broncos, e tá tendo uma boa temporada até o momento, 4 interceptações, porém é um pouquinho além, né? Tipo, ele tá um pouquinho negativo com os passes que vão na direção dele. Ele permite 57,1% dos passes completos, tá certo? E aqui vale a pena te lembrar a questão, né, da secundária dos Chiefs contra o Teddy Bridgewater. O Teddy Bridgewater realmente está tendo uma péssima campanha até o momento, né? Na semana passada contra os Chargers foi apenas 129 jardas, e vai enfrentar uma secundária que vem melhorando, né? Permitiu menos de 250 jardas em 5 dos 6 jogos, né? Dos 6 últimos jogos. Então vem melhorando a cada vez mais, né? Diminuindo o número de jardas, e eu acredito que isso aqui essa partida não vai ser problema para o Kansas City Chiefs em questão de ataque contra a defesa, né, contra a sua própria defesa. Vai ser realmente o contrário, o ataque do Kansas City Chiefs contra essa defesa do Broncos. Então, as chaves para a vitória aqui, os Broncos, eles têm que fazer a marcação em zona, na minha opinião, evitar turnovers no ataque e correr com a bola para tentar deixar o Patrick Mahomes o maior tempo possível fora de campo. E os Chiefs aprimoraram o jogo terrestre, voltando o Clyde Edwards-Helaire, né, no jogo da semana 11 contra os Cowboys, né, teve 4,8 jardas por carregada, né, e teve um TD. Então os Chiefs precisam começar a voltar a aprimorar o jogo terrestre, confiar no seu running back que está voltando e pressionar o quarterback adversário, tentando aí fazendo com que ele tenha erros, né. E aqui no meu caso, na minha opinião, os Chiefs ganham por 2 posses de bola. E o Monday Night Football também, um duelo muito bom, vai ser um jogaço. Os Patriots vão ao Highmark Stadium enfrentar o Buffalo Bills, duelo de divisão. Os Patriots até nesse momento eles estão em primeiro colocado na AFC East, e os Bills estão em segundo colocado, tá? Então, ou seja, vai ser um belo no jogo, e um jogo que, para mim, as duas defesas que vão importar. Para mim vai ser um duelo muito apertado, vai ser aí uma diferença de um field goal e uma posse de bola, mas vai ser um duelo de defesas aqui, né? Então, falando delas, a secundária dos Bills é a primeira em rate e em jardas por tentativa, né? E o pass rush fez 21 sacks em 11 jogos. Qual é o problema aqui dos Bills
para esse jogo vai estar sendo o Trey Davis White, o cornerback que joga pelo lado esquerdo. É um excepcional cornerback, então eu acredito que isso pode ser uma chave da partida, tá certo? Em que o Josh McDaniels vai conseguir, né, tipo, o offensive coach, né, tipo, o de ataque aí dos Patriots, vai conseguir manter aí alguma estratégia para esses lados, né, para esse lado do campo, sem o Trey Davis White, que vai ter um grande problema. E no caso, né, tipo, e no caso dos Patriots, a defesa contra o jogo terrestre e também na questão vem tendo problemas, né? Vem apresentando muitos problemas, permitindo muitas jardas, principalmente no jogo anterior contra o Tennessee Titans, que não tinha o Derrick Henry. Se tivesse, poderia ter até mais jardas aí nessa partida, mas enfrenta um front seven muito importante quando vai se enfrentar em questão dos quarterbacks, né? Então a linha ofensiva dos Bills precisa funcionar nessa partida, porque os Patriots têm a quinta melhor defesa em sacks e em interceptações é a primeira, então, ou seja, vai ter problemas tanto para o passe quanto para o ataque, tá? E é o seguinte, vamos lá aqui falando da questão do J.C. Jackson, que merece uma atenção. 47% dos passes completos em direção a ele e 7 interceptações. E a defesa secundária é a segunda melhor, tanto no rate contra as jardas por passe, ou seja, por isso que eu falei, duelos de defesas. Então a gente praticamente está enfrentando aqui a primeira defesa contra a segunda no momento no campeonato, né? E o Mac Jones vai ter aí um grande problema para essa partida, tá? Porque o pass rush, né, dos Bills vem melhorando a cada jogo e na semana passada, até o momento em 12 jogos, o pass rush ou a linha ofensiva dos Patriots tiveram aí 24 sacks aí permitidos em 12 jogos, né? Então o Mac Jones vai ter um probleminha aí, essa linha ofensiva precisa melhorar para essa partida, principalmente. E o Mac Jones teve aí 310 jardas para 9,7 jardas por tentativa na semana passada, tá certo? Então vai ser o jogo, também é importante a gente analisar aqui o jogo terrestre, né, dos Patriots contra a defesa terrestre dos Bills, né, com o Ramondre Stevenson e Damian Harris, e o ataque dos Patriots enfrenta um problema muito grave na Red Zone, que é a 24ª, vai avançando no campo, mas quando chega na Red Zone encontra problemas para fazer touchdowns. E ambas as defesas, é interessante a gente analisar aqui, que são muito boas contra as terceiras descidas, tá? Então não fiquem surpresos se por acaso essa partida for uma partida de poucos pontos, porque eu acredito que as defesas vão funcionar e vão funcionar muito bem aqui. Bom, os Patriots, o que tem que ser aqui para a chave para vitória, tá? É correr bem com a bola, tá? Tentar correr bem com a bola, tentando forçar, por mais que a defesa do Buffalo Bills, ela é a sexta melhor, mas tem que aproveitar o jogo corrido para tentar manter o Josh Allen mais tempo em campo e tentar fazer passes rápidos, tá certo? Evitando o sack aí do seu quarterback. E os Bills precisa correr melhor com a bola, né? Porque os Patriots apresentam a 25ª defesa contra as jardas terrestres, tá certo? Então precisa correr muito bem com a bola também, porque para também consumir o relógio, né? E tentar passes longos, longe do J.C. Jackson, aí principalmente para o Stephon Diggs e o Dawson Knox, que vem crescendo muito. Aí o Dawson Knox, na semana passada, teve 3 recepções para 32 jardas e 2 touchdowns, então, ou seja, na red zone é um alvo muito perigoso. Os Patriots também precisam ficar ligados nisso. E o Stephon Diggs, até o momento, 7 touchdowns para 77 jardas, tá certo? Então acredito aqui que vai ser um jogo muito apertado, acredito que vai ser por um field goal de diferença, e eu estou contando aqui com os Patriots levando essa partida, se distanciando. Vale lembrar que no dia 26 de dezembro essas equipes voltam a se enfrentar. Vamos lá. Falando sobre os outros jogos aqui, para a gente finalizar o podcast, nós temos aqui jogos às 3 da tarde. Os Colts vão enfrentar os Texans no seu estádio, no NRG Stadium, mas eu acredito que os Texans já estão fora há muito tempo de cogitação
para conseguir algo nessa temporada. Os Colts vão ganhar por 2 posses de bola. Os Vikings vão ao Ford Field enfrentar o destroçado Lions, que tem que pensar para a próxima temporada. Já vai vencer aqui com 2 posses de bola. Os Giants vão ao Sun Life Stadium enfrentar o Miami Dolphins. Miami Dolphins que estamos aí muito provavelmente sem nenhuma, né, pretensão de playoffs. Aqui, né, os Dolphins têm 5 vitórias para 7 derrotas. Eu acredito que os Giants aí com a sua defesa vai conseguir pressionar um pouco a equipe dos Dolphins e vai vencer por 1 posse de bola. Os Bucks vão enfrentar os Falcons, então portanto vocês já sabem, né, que a equipe dos Bucks é muito melhor, então vai ganhar aí por 2 posses de bolas ou mais. Então fiquem ligados nas apostas aí, é um bom jogo para quem tem o Tom Brady no Fantasy e Mike Evans e companhia para colocar aí para esse jogo, tá certo? Os Eagles vão enfrentar os Jets no MetLife Stadium, 1 posse de bola para, eu acredito que vai ser uma vitória de 1 posse de bola para os Eagles, não acredito que vai ser um jogo tão simples assim para o Philadelphia. E os Cardinals vão enfrentar os Bears no Soldier Field, né? Os Bears enfrentando alguns problemas, né? Então acredito aí que os Cardinals devam ganhar por 2 posses de bola ou mais. Podem encontrar um probleminha aí no começo do jogo, mas eu acredito que eles vão vencer por 2 posses de bola. Os 2 jogos das 6 e 5 da tarde, Jaguars indo ao SoFi Stadium enfrentar o Los Angeles Rams, vai ser um jogo muito tranquilo para o Los Angeles, acredito aqui, então de 2 posses de bolas ou mais para quem for apostar. E o Washington indo enfrentar os Raiders, né, no Allegiant Stadium em Las Vegas. Eu acredito aí que os Raiders devam vencer essa partida por 1 posse de bola aí, mais pro final da partida devam ter uma certa tranquilidade. E os 2 jogos de divisão aconteceram às 6h25 da tarde, um na NFC Norte e outro na NFC West. Os Ravens indo enfrentar os Steelers no Heinz Field. Eu acredito que os Ravens devam vencer com uma certa dificuldade essa partida, tá? Por 1 posse de bola. E os 49ers indo ao Lumen Field em Seattle enfrentar o Seattle Seahawks, que já não tem nenhuma pretensão para essa temporada, 3 vitórias e 8 derrotas. Eu acredito, tudo bem que é um duelo de divisão, os Seahawks querem evitar que os 49ers busquem uma vaga na pós-temporada, né? Os 49ers têm 6 vitórias e 5 derrotas, então vai ser um jogaço, acredito, mesmo sem nenhuma pretensão de pós-temporada para os Seahawks. Mas eu acredito que os 49ers devem vencer aí por 1 posse de bola, tá certo? Pessoal, é isso. Finalizando mais um podcast dessa semana 13. Eu peço desculpas porque tivemos um probleminha aí com o setor, com o programa de montagens, né? E por isso não conseguimos colocar os resultados das partidas da próxima semana. Mas hoje já iremos colocar os jogos dessa semana, tá certo? Então é isso, pessoal. Sigam a gente no Instagram, @canalplayaction. Sigam a gente aqui no canal, ative o sininho para novos materiais, novas notificações e dê o like no vídeo e deixe o seu comentário aí pra gente crescer cada vez mais aí no canal. Tá certo, pessoal? Um forte abraço a todos vocês, excelentes jogos e até mais.